Carro só invade uma agência bancária. Polícia localiza esconderijo de... O novo centro de detenção pode sobrecarregar os serviços do Fórum. A Secretaria divulga ranking de desempenho de escolas estaduais. E algumas não conseguem atingir nem o índice I10. Você vai ver agora no Jornal da EPTV. Boa tarde. Boa tarde. Susto esta manhã em uma agência bancária do Jardim Paulista, em Ribeirão Preto. O motorista de um carro perdeu o controle da direção e invadiu a agência. Um carro estacionado dentro da agência, vidros espalhados pelo chão, funcionários do banco assustados. Muita gente do lado de fora tentando entender o que havia acontecido. 2 portas de vidro foram estilhaçadas. Este homem estava sacando dinheiro no caixa eletrônico quando quase foi atropelado pelo carro. Minha sorte foi que eu fui no último guichê. Aí o carro, eu só escutei aquele estouro. Eu pensei que tivesse explodido algum caixa eletrônico para roubarem. O carro bateu no suporte que os caras prescrevem ali e segurou o carro. Os bombeiros foram chamados porque algumas pessoas ficaram feridas. O motorista, de 81 anos de idade, subia pela Henrique Dumont quando perdeu a direção e invadiu a agência bancária. Ele confundiu entre aceleração e freio, acabou pisando no acelerador e adentrou a agência. Tinha uma criança no local que acabou espirrando um caco de vidro no pé, mas foi conduzido pelo familiar. E aqui tinha um rapaz com a motocicleta que também foi atingido, mas também já foi ao hospital. Tanto o ciclista quanto a menina, atropelados pelo carro, tiveram apenas ferimentos leves. Um jovem de 20 anos que tinha acabado de sair do Centro de Detenção Provisória de Ribeirão foi detido com veículos e objetos roubados na favela do Jardim Zara. Foram apreendidos equipamentos eletrônicos, relógios, celulares, tênis, várias peças de roupas e até um saxofone. Os produtos foram roubados na quarta-feira passada em uma casa do bairro Ribeirânia. Também foram recuperados os 2 carros da família. Segundo a polícia, Euler Cardoso, de 20 anos, é suspeito de chefiar a quadrilha. Ele prestou depoimento ontem, mas como não houve flagrante, foi liberado. Agora, o delegado responsável pelo caso vai pedir a prisão preventiva dele. É líder e articula uma quadrilha das mais perigosas de Ribeirão Preto, que assaltavam residências aqui na Zona Sul. Uma outra equipe de investigadores se encontra na rua, na eventual localização desses outros marginais. Mais de 1.000 por mês. Essa é a média de processos que chega ao Fórum de Pontal. Sem espaço, eles estão amontoados e a situação pode ficar ainda pior com a chegada de presos ao novo CDP da cidade. 23 anos atrás era uma creche, depois virou o Fórum de Pontal. Mas com o passar do tempo, o prédio adaptado deixou de atender adequadamente as necessidades da justiça. Falta espaço, principalmente para guardar papéis. Desde o distribuidor até as salas civil e criminal, o que se vê pela frente são pastas e pastas empilhadas. Até cesto de lixo serve de apoio. Sem contar os objetos de apreensões encaminhados pela delegacia. Faltam funcionários para ajudar na única vara, que cuida de todos os assuntos, uma média de 13 mil processos por ano. Há 3 anos, a diretoria pediu socorro e conseguiu a ajuda de 4 estagiários do curso de Direito através de um convênio com a prefeitura. Além das salas, há uma cela, que mal cabe um preso. É usada quando o detento precisa esperar para ser atendido. Falta de espaço e de segurança são evidentes. E a situação aqui do Fórum de Pontal pode ficar ainda pior se vierem para cá os processos dos quase 800 presos do CDP, que acaba de ser inaugurado na cidade. Os advogados estão preocupados. O presidente da OAB de Sertãozinho, que inclui o município de Pontal, explica que o trabalho tende a ficar ainda mais difícil. Cada preso tem um processo obrigatoriamente. Além daqueles que poderão ter vários outros processos, evidentemente que nós, aqui da Justiça de Pontal, não teremos condições de absorver imediatamente. Teria que ser feito um outro fórum, porque aqui não tem espaço suficiente, seja para a implantação de uma segunda vara, seja para esse local do plenário. Um novo fórum já é um pedido antigo da população em Pontal. O presidente do Conselho de Segurança da cidade conta que em 2009 a prefeitura doou um terreno para a construção do prédio. Nós estamos esperando até hoje o início dessa construção desse novo fórum. Entendeu? Que o nosso, você bem viu que está precário.
A Secretaria de Justiça do Estado informou que o pedido para a construção do novo fórum foi encaminhado em 2011 para análise da Procuradoria-Geral do Estado, mas ainda não houve nenhuma resposta. Sobre os processos dos presos, se vão ser encaminhados ao Fórum de Pontal, a Corregedoria do Tribunal de Justiça deve decidir até o fim da semana que vem para onde eles vão ser encaminhados. Hoje, a região pode ter chuva bem rápida. Isso porque tem umidade vindo do oceano. Olha só como isso funciona. A umidade que vem do alto mar vem junto com o ar mais frio. Quando chega sobre a costa, encontra ar mais quente e nuvens bem carregadas se formam sobre a nossa região. Hoje à tarde, a chuva vai ser bem rápida e acompanhada de trovoadas. Isso devido ao calor que faz hoje à tarde. Em Sales Oliveira, durante a tarde, os termômetros podem marcar máxima de até 33 graus. No próximo bloco, algumas escolas da nossa região têm desempenho abaixo da média estadual em ranking feito pela Secretaria de Educação. E nós vamos conversar sobre esses resultados aqui no estúdio com um professor da USP. Voltamos a seguir, agora, 12:09. A promoção Faça as Contas Savenhago está arrasando, derrubando todos os preços. São centenas de ofertas. Venha para o Savenhago, a Casa da Páscoa, e economize de verdade. Ovo de Páscoa bis ou converte 15,90. Bacalhau Zarco 17,90. Arroz tipo 1, biju 6,39. Óleo de soja leve só 2,55. Cheque para 21 de maio sem juros. Faça as contas. Nesta Páscoa, faça as contas. No Savenhago é muito mais barato. Você quer uma TV por assinatura com mais de 80 canais? Claro, né? Tecnologia de ponta? Claro que sim. Quer pagar barato por isso? Claro! Daí a gente pensou. Tá aí, é claro. Chegou o Claro TV. A TV por assinatura para toda a família. Esportes, filmes, desenhos, séries e tudo que você sempre quis. Ligue 3003-4004 e peça a sua por apenas R$ 39,90. Está barato? É óbvio, é evidente. Não é outra palavra lá? Claro. Era essa. Skol Folia apresenta Carnaveirão, 13, 14 e 15 de abril. Atrações, chiclete com banana, asa de águia, banda Eva, tomate, João Bosco e Vinícius. Garanta seu abadá na loja Carnaveirão no Extra Hiper da Presidente Vargas. Venha ver, vem pra casa do bebê. Guarda-roupa 4 portas mais cômoda, sapateira e berço padrão, 1.299 à vista ou 10 de 149,90. Venha ver, vem pra casa do bebê. Opa! Poços de Caldas, a mais bela e acolhedora estância mineira espera por você. Ar puro, água sulfurosa, pontos de passeio e a mais completa rede hoteleira. Poços de Caldas, aqui só falta você. Mais barato, Extra. Lá vem a quarta Extra, tem tudo bem fresquinho. Alho 100 gramas, 28 centavos. Cebola, 84 centavos o quilo. Bacalhau do Porto, 24,90 o quilo. Extra, por uma vida mais família. A Secretaria Estadual de Educação fez um levantamento sobre o desempenho escolar nas escolas públicas de São Paulo. Com base nas notas do Saresp de evasão escolar e do índice de falta dos alunos, foi feito um ranking de todas as escolas do estado. E alguns resultados em cidades aqui da nossa região apontam dados preocupantes. Você vai ver agora os melhores e os piores de Ribeirão, Franca e Barretos. Em Ribeirão Preto, são 65 escolas estaduais. Na avaliação da Secretaria do Estado, as que tiveram melhor avaliação dos alunos do 5º, 9º e 3º ano do ensino médio foram a Hermínia Gugliano, Eli Lopes Meireles e a Cônego Barros. Todas tiveram média acima da estadual. Das 40 escolas que têm o 5º ano, quase a metade, 18 delas tiveram média abaixo da média estadual. A pior foi a Expedicionários Brasileiros, com menos da metade da média estadual. A Glete de Alcântara teve 1,36 de média e a do Jardim Paiva 2 apenas 0,81, enquanto a média estadual foi de 1,78. Em Franca, chama a atenção o desempenho da escola José Carlos Donadelli Panice, que teve 7,64 de média, bem acima da média estadual. Homero Alves e Mário Délia também tiveram um bom desempenho. Entre as piores, no 9º ano, estão as escolas Otávio Martins e a Lídia Rocha Alves. Todas as escolas que têm 5º ano atingiram a média
estadual. E finalmente em Barretos, que tem 11 escolas estaduais, as melhores notas do levantamento ficaram com a Escola Coronel Almeida Pinto e a Laci Bonilha de Souza. Nos piores desempenhos no IDESP ficaram a Paulina Nunes de Moraes e a Aimoré do Brasil, que teve apenas 0,82 de média, menos da metade da média registrada no estado. Estão aí os números e o que eles significam na prática. Para comentar sobre esse assunto, nós convidamos aqui o professor da USP, José Marcelino Rezende Pinto. Obrigado pela sua participação aqui conosco, professor. Eu que agradeço. Nós temos alguns números aí e a melhor avaliação está em regiões centrais, enquanto a periferia não tem uma nota tão boa quanto a região central. Isso significa necessariamente que as escolas da periferia são piores do que as da região central? Isso. O IDESP, quando ele foi pensado, ele não foi pensado para comparar escolas. Ele foi pensado para comparar a própria escola. Então, o importante de analisar o IDESP é como a escola tem evoluído. Porque já é esperado que em escolas de regiões onde vivam famílias mais pobres, que os pais muitas vezes só têm até o primário completo, que, em geral, todos os indicadores mostram que isso marca. Eu posso ter uma escola que tenha um índice mais baixo do que outra, mas pode até estar fazendo um trabalho melhor. Então, o que mostra um pouco isso, quer dizer, aquelas escolas de regiões mais tradicionais da cidade, né, de bairros que têm um pouco mais de recursos, elas tendem a ter uma nota mais baixa, enquanto as escolas da periferia, naturalmente, é de se esperar que elas tenham nota mais baixa. Agora, não devemos nos conformar com isso. Nessa situação das escolas de periferia, nós podemos então dizer que sempre vai ter essa variação por conta desse índice socioeconômico que é contado também na nota do IDESP? Isso, não é que ele é contado, mas é que ele marca. Quer dizer, todos os estudos mostram o seguinte: a escolaridade do pai, aquilo que a criança traz de fora da escola, pesa muito na nota da escola. Agora, é um item que é avaliado também? Isso, indiretamente ele acaba pesando na nota da escola. A gente, por exemplo, aí divulga uma nota muito baixa da escola. Muitas vezes aquilo gera um movimento de fuga. Quer dizer, as famílias às vezes querem tirar os seus filhos daquela escola. Quer dizer, nós precisamos fazer um movimento contrário, né? E aí depende sim da política, do Estado. Quer dizer, uma coisa é aquilo que o aluno tira uma nota em função um pouco das condições que ele já traz de fora da escola. Agora, a partir daí para esses problemas que nós vamos comentar também ainda aqui nessa entrevista. Perfeito. Mas no caso das escolas da periferia, nós percebemos uma rotatividade. O professor não quer ficar, o diretor não quer ficar. Isso também prejudica o ensino nessa área da cidade? Para mim, essa é uma questão central de toda a discussão, né? Quer dizer, a própria divulgação do índice, estimulando é o quê? Que aquele professor com mais experiência, ele procure sair daquela escola com nota baixa. O diretor também, ele procura sair. Então, isso gera uma rotatividade muito grande, e o que os estudos mostram é o seguinte: o que é fundamental para uma escola de qualidade? Você ter uma equipe estável. Quer dizer, escolas que tendem a ter uma boa nota e um bom desempenho no longo prazo, não no curto prazo, no longo prazo, são escolas que o diretor está há vários anos, que os professores estão há vários anos. E essa rotatividade tem a ver também com a remuneração do salário, provavelmente? Tem por quê? Porque hoje você associa muito ao IDESP, ao bônus. Então, quer dizer, isso acaba afetando também. Se tem a nota baixa na periferia, acaba afetando na remuneração. É claro que o bônus está associado à melhoria ou não da nota, mas sempre é mais difícil isso nas regiões. Agora, em relação ao terceiro ano do ensino médio aqui em Ribeirão Preto, a maioria das escolas teve um resultado abaixo da média estadual. Isso reflete que há hoje uma dificuldade de aprendizado até para chegar no vestibular de uma forma satisfatória? Isso, de uma maneira geral, quer dizer, o ensino médio está muito ruim no estado de São Paulo e no Brasil, né? Quer dizer, a média do estado é muito baixa. Não é um problema local, professor. Isso, agora, o fato de Ribeirão estar abaixo da média, quer dizer, mostra que precisamos fazer alguma coisa. E aí que entra, o que fazer? Eu acho sempre que nós temos que entender o seguinte: é um conjunto de políticas, né? Quer dizer, a questão-chave é professor, no meu entendimento. Quer dizer, no estado de São Paulo, que é uma rede antiga, nós estamos tendo uma mudança geracional. Quer dizer, professores mais experientes, professores com formação mais ampla estão se aposentando, e aí nós temos um problema que é crítico no Brasil: o salário é muito pouco atraente, né? A imprensa noticiou, metade dos professores da rede estadual não são professores concursados. Quer dizer, então podem ser pessoas esforçadas, mas hoje no Brasil, para você ter uma ideia, quer dizer, um professor que atua no ensino médio, ele ganha menos que um bancário, menos que um policial. É preciso começar a voltar os olhos para isso, para melhorar a educação. Exatamente. Professor José Marcelino, obrigado pela sua participação. Obrigada pela participação. Aqui com a gente. Os não vão mais distribuir as sacolinhas
E você vai ver um jeito de calcular os juros das suas dívidas. Fique com a gente. Agora 12h18. Quarta do Jorjão é preço baixo. Agora é a vez do DVD com karaokê muito barato. DVD karaokê Tectoy. Entra USB e acompanha um microfone de 149 por R$ 99,90. Tá muito barato. DVD karaokê Tectoy toca MP3 e JPEG por R$ 99,90 à vista. Ou 13,33,30 sem juros. Preço sem concorrência. Mas é só na quarta. Comercial São Jorge. Nessa eu boto fé. Apareceu de repente. Era uma coisa absurdamente grande. Grande e redondo. Eu vi rápido. A minha família toda viu. Se eu não tivesse visto, eu não tinha acreditado, não. Ninguém acredita quando eu falo. Você acredita que eu tô te contando? A Habib's apresenta um sanduíche como você nunca viu. Grande no recheio, enorme no tamanho, gigante no sabor. Vingador. Difícil acreditar. Tem que experimentar. Só no Habib's. É coisa de outro mundo, cara. Nossa, que velocidade. Eu coloquei banda larga da NET aqui em casa. Ah, é? Eu coloquei também. Não é NET, mas é tipo NET. Pelo preço de banda larga comum, você assina NET Virtua de 10 MB com Wi-Fi grátis. Para os NETs, é agora. Oi, sabe aquele ovo que eu adoro? 4 clássicos? Chegou. Chegou. O chocolate mais aguardado da Páscoa está de volta. 4 clássicos Copenhagen. Chumbinho, lajotinha, língua de gato, inha benta. Páscoa, Copenhagen. 20, 30, 40, 50, 60. Quantos anos você tem? Em qualquer loja da Óticas Carol, sua idade vale porcentagem de desconto em toda a linha Armani. Tudo em até 10 vezes sem juros. Armani com desconto. Só na Carol e ponto. A Hiper Páscoa Carrefour tem tudo. O bacalhau da sexta, o almoço de domingo e os ovos de Páscoa em 10 vezes sem juros. Batata 58 centavos, lascas ou site tipo bacalhau 12,90. Azeite italiano extra virgem ou Itália 5,79. Carrefour. Agora é para valer. A partir de hoje, os supermercados não vão mais distribuir sacolinhas plásticas de graça para o consumidor. Vamos até um supermercado de Ribeirão Preto falar ao vivo com o repórter Lucas Bretas. Lucas, você já conversou aí com alguns consumidores, né? Como é a reação das pessoas de uma forma geral em relação a essa mudança? Boa tarde. Luciele, boa tarde. Então, nunca é fácil mudar, né, um hábito, um costume antigo das pessoas que vem de anos e anos, né? Por isso, então, aqui conversando com os consumidores, eles ainda estão chateados, né? Bastante relutantes ainda com o fim das sacolinhas. Tiago, boa tarde. Agora não tem mais volta, acabou a sacolinha de vez mesmo, né? Isso, esse prazo foi dado, esse prazo aí de 60 dias para a população se adaptar. Foram feitas algumas outras medidas para a gente estar cumprindo aí o TAC que foi assinado entre Ministério Público, APAS e PROCON. Então, no dia de ontem foi o último dia das sacolas. Então, agora os mercados não podem nem mais vender aquelas sacolas ecológicas, biodegradáveis, por exemplo? Não, os supermercados não podem mais nem vender e nem distribuir de forma gratuita qualquer meio de sacola descartável. Fica proibido a venda e a distribuição de sacolas descartáveis. O mercado pode ser multado se isso acontecer, por exemplo? Na verdade, o Ministério Público vai indiciar esse estabelecimento como crime do meio ambiente, porque o objetivo da campanha foi acabar com o descarte indiscriminado das sacolas pela quantidade de que a gente encontrava ela aí no meio ambiente. Então acabou a sacolinha, agora como então, de agora em diante, o consumidor consegue carregar as compras no mercado? A população tem que fazer o uso de meios reutilizáveis. Os supermercados têm que, durante 6 meses, deixar à disposição do consumidor uma sacola reutilizável num preço máximo de até 59 centavos. Ok, valeu pela participação, obrigado, Tiago. Bom, e a APAS tem um canal de comunicação, então em caso de dúvida é só ligar 0800 580 5000. Voltamos com você ao estúdio, Danilo. Obrigado pela sua participação, Lucas. Bom, vamos falar agora sobre comportamento e saúde. Uma pesquisa mostra que é grande o número de idosos que cuidam de idosos. O problema é que as consequências para a saúde de quem cuida nem sempre são boas. Chega um momento em que amor vira sinônimo de dedicação. É o que está vivendo a dona Neuza. Sem a ajuda dela, o marido não conseguiria realizar tarefas básicas, como caminhar, deitar-se ou se alimentar. Cuidado e dependência dia e noite. Ele perde às vezes o equilíbrio, cai, então tem que estar sempre junto com ele. No Brasil, quase 1/3 das pessoas com mais de 60 anos se dedica a cuidar de outros idosos. O marido, a esposa, um dos pais ou até mesmo um irmão debilitados. 676 deles foram ouvidos por pesquisadores da Unicamp em 3 cidades no sul, sudeste e nordeste do país.
O estudo traçou a saúde física e mental dos idosos que cuidam de outros idosos. E ela vai mal. O dado mais preocupante é em relação à qualidade do sono. Por estar sempre em alerta, a maioria dos entrevistados não consegue descansar o suficiente. Antes a gente já tinha um sono mais tranquilo, sem preocupação. Agora meu sono é meio picado, como diz, né? Tem que estar sempre alerta, então é aquele sono em alerta. Idosos cuidadores têm pior qualidade de sono do que os não cuidadores. Nós acreditamos que isso tenha acontecido principalmente pela própria preocupação do cuidado, né? E pelo estresse também pode ser um fator que possa ter levado à pior qualidade do sono. A longo prazo, eles passam a se preocupar mais com o outro do que consigo. Com isso, ele acaba renunciando ao seu próprio cuidado médico, né? Ele deixa de ir nas suas próprias consultas de rotina, ele deixa de estar com seus amigos, para apenas ficar cuidando do seu familiar enfermo. Nem rádio não ouço mais, porque de medo de ele fazer algum barulho eu não ouvi. E de tão envolvido, o cuidador não percebe que está adoecendo. Durante 7 anos, Dona Maria Aparecida não fez outra coisa senão cuidar da mãe, que morreu aos 96. É uma criança grande que a gente cuida. E talvez a dedicação seja até maior, porque com uma criança, quando a gente precisa sair de casa, a gente leva a criança junto. E um idoso a gente não pode levar. Acabou levando um susto. Eu tive que parar. Parece que minha vista escureceu. Eu tinha a impressão que o coração dava cambalhota. Diz o médico que era sistema nervoso. Estresse. Estresse, mas causado pela né? A psicóloga recomenda: por mais amor que se tenha, é sempre preciso ter ajuda de mais alguém. Ter uma segunda, uma terceira pessoa que possa pelo menos ficar durante algumas horas ali, enquanto ele pode descansar física e mentalmente. E viver também. E viver a vida também, né? Senão ele também vai adoecer. E antes da hora, infelizmente. Pois é, fica a orientação de quem cuida também para receber cuidados. Até porque quem cuida de pessoas demanda de muita dedicação, muito tempo, né, Danilo? Exatamente. Bom, quem é que faz o cálculo de quanto gasta com juros quando faz uma compra em parcelas? A recomendação é velha, mas quase ninguém faz. E muita gente acaba confiando e nem sabe como fazer essas contas. Então, da primeira até a 30ª, você vai pagar esse valor aqui. Depois de tanta conversa com o vendedor, a professora negociou o carro zero. Vai financiar o veículo em 60 vezes com juros de 1,59% ao mês. É a parcela que cabe melhor no orçamento. O juro eu ainda acho que está alto. Eu acho que deveria ser mais baixo o juro do carro zero. Já o João vai levar um seminovo. Mesmo assim, financiou a compra em 48 vezes. O total dos juros foi de 1,88% ao mês. Não comprar em 60 vezes, mas em 48 já reduziu bastante. Em 60 vezes sem entrada é muito difícil. Mas nem a Ana Rosa, nem o João conferem se o valor total da compra foi calculado com juros de forma correta. Eu sempre confio no vendedor, no cálculo não. Eu tinha uma noção, mas na realidade quem deu o preço total foi ele mesmo. O senhor teria como conferir? Seria fácil para o senhor ou deixa quieto? Acho que é melhor deixar quieto. A conta pode parecer complicada e a fórmula pode assustar quem não entende nada de matemática. Vamos acompanhar. Fazer a conta não é impossível, desde que você conheça essa fórmula aí. Você vai precisar pegar o valor do produto, a taxa de juros mensal transformada em números decimais e o prazo do financiamento. Aí você vai somar a taxa de juros a 1 e com uma calculadora financeira elevar o resultado à potência do número de parcelas, por exemplo, 12, e multiplicar pelo valor do produto. Mas existe uma alternativa para fazer essas contas todas, criada pelo Banco Central. Quem mostra pra gente é a repórter Viviane Abreu. Mas como identificar o juros na compra de um produto? No site do Banco Central, você encontra um serviço que te ajuda nesse cálculo complicado. Você entra no perfil do cidadão, clica na área de taxa de juros e encontra a calculadora do cidadão. Você precisa colocar aqui o número de parcelas que vai pagar e o valor de cada prestação. No caso dos carros, escreva o preço do financiamento. Isso não inclui o dinheiro da entrada. O site, então, é uma taxa real de juros cobrada e você pode comparar com o informado pela loja.
Já no caso dos eletrodomésticos, você tem que pesquisar no mercado o valor real à vista ou o oferecido pelo gerente na negociação. Aí a calculadora indica quanto de juros está embutido naquele valor dividido. E você avalia se vale a pena mesmo o parcelamento. E depois disso, se você decidiu mesmo fazer um financiamento, fique de olho nas dicas do professor de finanças pessoais. Junte, poupe e dê a maior entrada possível. Bom, definido isso, o que você tem que fazer? Procurar o menor juro. E não se esquecendo da questão do tempo. Quanto menor o tempo de financiamento, menos juros você está pagando. O Festival Sesc Melhores Filmes chega a Ribeirão Preto. Oportunidade de ver o que passou de mais significativo pelas telas no ano passado. Os filmes foram votados pelo público e pela crítica. Veja na agenda cultural. O Festival Sesc Melhores Filmes vai ser aberto com o drama nacional Girimunho, dirigido por Clarissa Campolina e Elvésio Marins Júnior. A sessão é às 7h30 nos estúdios de cinema com entrada de graça. Logo depois da exibição, tem show da banda Framecircos, que faz trilha para curtas-metragens mudos. A programação completa dos filmes que vão ser exibidos a partir de amanhã no Cinépolis do Shopping Santa Úrsula, você confere na página da EPTV no G1. Os ingressos custam apenas R$ 4,00. E no Teatro Municipal de Ribeirão tem o musical Lamartine, escrito por Antunes Filho e encenado pelo Centro de Pesquisa Teatral do Sesc São Paulo. É sobre a vida e a obra do compositor Lamartine Babo, às 20h30. Depois do intervalo, você vai ver quais os direitos para a aposentadoria por invalidez. E ainda você vai ver o esforço de pessoas que vivem em favelas de Ribeirão Preto. Agora 12h29. Hoje é o dia C no Carrefour. Um dia de loucura total para você comprar muito e gastar pouco. Ovo sonho de valsa ou ouro branco número 20, R$19,90. Azeite italiano extra virgem ou Itália, R$5,79. Arroz Camil, R$7,35. Mas é só hoje. Carrefour. Por trás de toda essa energia tem gente trabalhando noite e dia. É gente que faz o mundo acontecer. É tudo que está em volta de você. Tá em todo trabalho, em toda conquista. Com você lado a lado, no seu dia a dia. Agronegócio, você também faz parte. ABAG, Ribeirão Preto. O mais comum é chamar de telefone. Uns chamam de fixo, de sem fio, o de casa, o do trabalho, de... Até hoje a gente chamava de linha fixa da Telefônica. Mas agora vamos chamar de Vivo Fixo. Você vai continuar chamando do seu jeito. A partir de 15 de abril, os serviços da Telefônica passam a se chamar Vivo. Sua vida com mais conexões e suas conexões com mais qualidade. Vivo. Brahma apresenta o maior espetáculo de Ribeirão Preto. Ribeirão Rodeo Music, de 26 a 30 de abril. Garanta já seu camarote. 3620-3011. Ribeirão Rodeo Music, um show de rodeio. Na Xangai Cherry você pode. S18 Flex completíssimo, entrada mais parcelas de R$ 599. Xangai Cherry, nada contra, tudo a favor. Em Ribeirão, Avenida Caramuru 176. Mais barato, Extra. Lá vem a quarta Extra, tem tudo bem fresquinho. Alho 100 gramas, 28 centavos. Cebola, 84 centavos o quilo. Bacalhau do Porto, 24,90 o quilo. Extra, por uma vida mais família. Vamos responder agora a dúvidas de internautas que mandaram e-mails para a nossa produção sobre o direito à aposentadoria por invalidez. Quem vai explicar para a gente o que aconteceu com essas pessoas e a resposta para essas dúvidas, quem vai dar é a repórter Muriele Fernandes. Boa tarde, Muriele. Boa tarde, Danilo. A primeira dúvida é do senhor Norival de Oliveira. Ele está com problema nas costas e vai passar por uma cirurgia agora no meio do ano. Entrou com um pedido de aposentadoria por invalidez, mas o perito negou. O que ele pode fazer nesse caso, doutor Hilário? O perito nega e o segurado está incapaz, porque o médico está dizendo que ele não tem condições de trabalhar, ele deve então pedir uma revisão dessa perícia. Ele pode fazer isso no Juizado Especial Federal ou, o mais aconselhável, constituir um advogado para entrar com uma ação pedindo uma nova perícia judicialmente. Agora o segundo caso da dona Maria de Souza Santana. Ela também está doente, o médico dela disse que ela não pode continuar trabalhando, está
de saúde vai piorar. Ela entrou com pedido de aposentadoria também e foi negado. Nesse caso é um pouco diferente? Porque como ela tem ainda condições de melhorar para voltar ao trabalho, ela tem um benefício chamado auxílio-doença. Esse benefício permite que ela se trate recebendo um benefício do INSS para que ela então volte ao trabalho. Nesses dois casos, eles devem então procurar um advogado e, na verdade, processar o INSS. Exatamente. O advogado é a pessoa mais adequada, cada um tem o seu advogado de confiança, procurar para que ele entre no processo questionando a decisão do INSS. A partir daí, o juiz nomeará um perito de confiança dele para então fazer essa perícia e dizer se a pessoa realmente merece ou não o benefício. Agora, as pessoas se preocupam porque normalmente a preocupação é com a demora, né? Nesse caso, é rápido? Como é que funciona? Nesses casos de doença, de incapacidade, a justiça dá uma antecipação de tutela, ou seja, a decisão é muito mais rápido. Demora em torno de 2 ou 3 meses. E normalmente as pessoas conseguem obter êxito nesse tipo de processo. As chances, como é que são? Elas conseguem ter, a partir do momento em que o laudo diz que a pessoa está incapaz na perícia judicial, elas já começam a receber o benefício. Muito obrigada pela entrevista. Luciele. Tá esclarecido, Murielle. Obrigada a vocês. Quem vive em favela tem dificuldade em conseguir um trabalho formal. Primeiro, porque não tem nem endereço para dar como referência. E também porque é discriminado por causa do estigma de viver em lugares como esses. Essa visão distorcida torna ainda mais difícil as mudanças na vida destas pessoas. A maioria delas, a favela é uma última alternativa, um lugar para poder reconstruir a vida. No segundo capítulo da série A Casa da Gente, depois de conhecer a Patrícia e o Carlos André, você vai entender melhor essa história. Quem mora na favela é muito discriminado, demais, entendeu? Quando eu vim pra cá, a minha própria família me discriminou. Então, é que a minha família até hoje fala, aqui não é lugar pra ninguém. Patrícia Keila da Silva é moradora da favela Magide, no Simeone. Ela é casada, tem 4 filhos pequenos e adotou outras 4 crianças. Eu lutei muito para ficar com essas crianças, que a minha enteada é moradora de rua. Então, hoje, eu luto mesmo por causa dessas crianças. A minha vida é em função deles. Toma, toma. Eu levanto 7 meses da manhã, né? Levo meu pequeno para a creche, volto, começo a dar uma organizada na casa, já preparo, já vou acordando as crianças, dando uma madeira, levo para a escola. De lá eu já pego o ônibus e vou trabalhar. São 2 ônibus, 2 horas de viagem até a casa da patroa, num bairro de classe média alta, em Ribeirão Preto. O tempo que eu tenho no ônibus, que eu pego o ônibus, é um momento de lazer para mim. Que dá para mim refrescar a cabeça e que eu tô sozinha, né? Um tempo só para mim. Seu momento de silêncio. De silêncio para mim. O marido da Patrícia está doente, não consegue andar direito nem trabalhar. Agora é ela quem sustenta a casa sozinha. Eu saio do trabalho, vou pro curso, porque eu tô fazendo curso de padeiro, das 6 às 10 da noite. Aí eu saio do curso, chego em casa às 10h30, faço trufa até às 4 horas da manhã. A história da Patrícia é uma entre milhares, de gente que batalha diariamente para trazer para casa o básico, manter uma estrutura mínima para viver com a família. Quem mora na favela sonha com a casa própria, com o conforto da urbanização, mas principalmente com a igualdade, porque aqui também se luta contra o preconceito. Moram pessoas honestas na favela, pessoas que têm sonhos, mas que muitas vezes são vistas de outra forma pela classe média. Infelizmente ainda existe isso. O endereço, a escritura do terreno, a casa com laje e telhado. André conseguiu o que queria, mesmo quando diziam que para um favelado ele sonhava alto demais. Eu sonhava ter uma casa de laje, porque eu morava num barraco, entendeu? Eu quero mostrar para você também o meu banheiro, que eu não tinha banheiro onde eu morava. A família veio do Ceará quando ele ainda era criança. O pai ergueu um barraco na favela do aeroporto e levou os 12 filhos pequenos para morar lá. Foi fácil para você construir essa casa aqui? Não foi fácil. Não foi, né? Não foi. É vencer ou vencer. Para nunca esquecer o que viveu, André está aprendendo a fazer filmes. Quer retratar a realidade dos moradores do Jardim Aeroporto. Mostrar quem são os amigos que deixou por lá. No vídeo do André, o personagem é o Vanilson, que veio do Maranhão para procurar emprego em Ribeirão Preto. O barraco de madeira fica na favela da Mata.
Vocês dormem tudo nessa cama, Vanilson? É, nós dormimos tudo aqui nessa cama. Aqui, ó, nessa cama dorme o Vanilson, a esposa dele. Muitas vezes para descansar eu puxo esse colchãozinho aqui, né? Sim. Aí eu venho, deito aqui, um pouco mais. São 6 horas da manhã. Vanilson sai para trabalhar numa fábrica de outdoors. Mas em cada barraquinho desse aqui, ó, mora uma pessoa honesta e trabalhador, que nem eu. O valor da favela, eu creio que é o seguinte, ela acolhe a primeira instância as pessoas que não têm para onde ir. Eu não tenho condições de pagar um aluguel, eu tenho que continuar aqui. Então, para mim aqui é o meu lugar, é a minha casa. Entendeu? Não tenho vergonha de mostrar para ninguém a minha casa. As pessoas estão ali até conseguir se estabilizar na vida, creio eu. As pessoas que têm sonho e que acreditam nos seus sonhos. Todo mundo de vencer na vida. E eu tenho a esperança de vencer. Agora é uma pena a gente ver essas pessoas tão batalhadoras, trabalhadoras, que a gente viu na reportagem. Às vezes tem como alternativa, a única opção, morar na favela e acabam não tendo o respeito que merecem. São histórias de vida dentro da favela e não precisa ter vergonha nenhuma de mostrar a casa. E também histórias de superação. Dentro da favela. É verdade. Amanhã você vai ver quais são os projetos de mudanças que estão sendo implantados nas favelas aqui em Ribeirão Preto. E por hoje é só. Excelente tarde para você. Fique agora com o EPTV Esporte. Uma boa tarde. Até amanhã. Jornal da EPTV. Oferecimento Drogão Super. Compromisso Drogão Super. Cobrimos todos os preços em medicamentos. E Cicobi Credicitrus. Por que ser um, se você pode ser muitos? Internacional e Santos, hoje, depois de Avenida Brasil. Santos da Libertadores, você só assiste aqui. Esporte. Oferecimento Potencil. Se o sexo vai bem, tudo vai bem. Coloca Potencil aí. Olá, boa tarde, bem-vindos ao EPTV Esporte. A próxima rodada do Paulistão está dando o que falar. O que mais se comenta em Ribeirão é o comercial entregar o jogo para o Guaratinguetá e prejudicar o rival Botafogo. A polêmica só não é maior porque dentro de campo os jogadores prometem ir em busca da vitória. Vamos ver na reportagem de André Aranha. Uma rivalidade histórica. Depois de muito tempo, Botafogo e Comercial voltaram a se enfrentar pela principal divisão do futebol paulista. Deu leão, só que por ironia do destino, é o Comercial que pode definir o futuro do Botafogo. É que o Bafo, virtualmente rebaixado, vai enfrentar o Guaratinguetá, concorrente direto do Pantera na luta contra o rebaixamento. Aí já sabe, né? A torcida do Comercial quer que o time entregue o jogo para o Guará. O assunto foi muito comentado entre os jogadores tricolores. Isso aí, infelizmente, acontece no futebol, mas eu espero que eles possam ser profissionais, né? Eu acredito que é difícil um profissional entrar em campo, né? Que não seja para defender a sua camisa, defender o próprio nome que está em jogo. Mas e aqui no Comercial, como será que os jogadores estão lidando com essa situação? Será que eles vão acatar o pedido da torcida e tentar prejudicar o rival Botafogo? Toda vez que a gente tem que entrar em campo, tem que entrar para vencer, porque primeiramente o nosso nome, sempre em busca da vitória, porque essa coisa aí de entregar jogo não existe não. Independentemente disso, as duas equipes seguem treinando. No estádio Santa Cruz, o Botafogo se prepara para o jogo fora de casa contra o Catanuvense. Tem característica de final, né? Não tem outra saída que não seja um jogo de decisão. Quem se doar mais, quem errar menos e fazer um melhor jogo vai sair vencedor. É verdade que a vitória sobre o Linense foi muito importante, não só pelos 3 pontos, mas por um outro motivo também. Quando a gente ganha, a gente acaba tendo uma semana tranquila, uma semana em paz. E isso aí para todo jogador é importante, né? E o ambiente agora nosso está muito bom, a galera está super motivada. Dá moral, né? Dá moral pro grupo, pra gente trabalhar mais forte ainda essa semana.
para chegar no fim de semana contra a Catanduvense com moral e com tudo para fazer um bom jogo. No comercial, jogadores das categorias de base deverão mesmo ser escalados para a polêmica partida contra o Guaratinguetá. Um deles é Mancini, filho do técnico Wagner Mancini. E aí, o que você pega dele assim para sua carreira? Eu sempre tento pegar os pontos positivos, ele sempre me ajuda, me auxilia bem. Mas não é só ele. Quem entrar quer agarrar a oportunidade, para não sair mais do time. Eles estão preparados também, calma, a gente tem que chegar lá e dar o melhor para tentar sair com a vitória. Agora a Série A3. Neste domingo, vamos conhecer os 8 clubes classificados para a próxima fase e os 4 que serão rebaixados para a 4ª divisão. O IPTV Esporte mostra a situação dos clubes da região, quem pode avançar e quem pode cair. Para conseguir se classificar, o Batatais precisa ganhar ou empatar com o Grêmio em Osasco. Se perder, tem que torcer contra a Inter de Limeira, Barretos, Sertãozinho, Juventus e São Bento. Já o Barretos tem que ganhar do Taubaté fora de casa. Se empatar, terá que torcer para tropeços do Sertãozinho, Juventus, São Bento, Itapirense e Francana. O Sertãozinho só se classifica se ganhar do Independente de Limeira em casa e contar com a derrota de Barretos e da Inter de Limeira. A Francana, além de vencer o Marília fora de casa, torce para os tropeços de Barretos, Sertãozinho, Juventus, São Bento e Itapirense. Só que ela está entre o céu e o inferno. Se perder para o MAC e o Independente vencer o Sertãozinho, a veterana estará rebaixada para a 4ª divisão do ano que vem. Para fugir do a Inter de Bebedouro precisa ganhar fora de casa da Xará Inter de Limeira. Se perder ou empatar, tem que torcer para derrotas do Independente e do 15 de Jaú. Nada fácil. O intervalo a gente volta rapidinho, não sai daí. Atleta de Ribeirão fatura medalha em torneio nos Estados Unidos. Alho 100 gramas, 28 centavos. Cebola, 84 centavos o quilo. Bacalhau do Porto, 24,90 o quilo. Extra, por uma vida mais família. Vai, canta você. Canta você, tambor. IPCAP da Páscoa tem prêmios assim: 11 motos, 2 carros e caminhão mais 10 mil. 11 motos, 2 carros e caminhão mais 10 mil. É isso aí. Essa semana, um caminhão mais 10 mil reais. Uma moto. Um Uno. E um caminhão mais 10 mil. Isso mesmo, um caminhão mais 10 mil reais. Mais 10 motos no giro da sorte. IPCAP é nesse domingo, hein? Hoje é o dia C no Carrefour. Um dia de loucura total para você comprar muito e gastar pouco. Ovo sonho de valsa ou ouro branco número 20, R$19,90. Azeite italiano extra virgem Itália, R$5,79. Arroz Camil, R$7,35. Mas é só hoje. Carrefour. O assunto agora é levantamento de peso. Quando a gente fala assim, dá para imaginar que só homens praticando esporte. Elas também estão conquistando espaço. E nós estamos falando de Jude, de Ribeirão Preto, que faturou uma medalha de bronze nos Estados Unidos. Vocês viram aqui no IPTV Esporte que a Jude iria participar do Art Festival. O Geraldo Neto fez até uma matéria bacana, fazendo uma comparação com o Schwarzenegger e tal. Mais de 150 atletas de 6 diferentes países estão na disputa do powerlifting. Entre os 150 atletas está ela, Jude Delary, que só ganhou a vaga depois de conquistar o índice mínimo. Só fera participa. Ela realmente participou desta competição que foi realizada nos Estados Unidos. E a Ribeirão Pretana, não é que se deu bem, trouxe medalha de bronze aqui para o Brasil. Ela está conosco para contar um pouquinho mais a respeito dessa história. Foram 3 modalidades lá, não é isso? Isso. O powerlift consiste em 3 exercícios, né? Que é o agachamento, o supino e o levantamento terra. E eu, graças a Deus, me dei. Foi uma categoria muito difícil, onde tinha 12 atletas participando, no total na modalidade 220 atletas, e na minha categoria 12 atletas. E graças a Deus consegui a medalha de bronze, que para mim foi a medalha mais importante na minha carreira, que foi um feito assim quase que inesperado devido à categoria estar bastante acirrada a briga entre todas as atletas. Você ficou atrás apenas de uma americana que ficou em primeiro lugar e de uma italiana que ficou em segundo, é isso? Isso, exatamente. Ambas já têm um currículo bem. A americana é campeã júnior e bem mais nova.
Foi realmente uma briga, mas graças a Deus eu consegui sagrar pelo menos a medalha de bronze. Muito suada essa medalha que deve ser comemorada bastante essa conquista, né? Bronze, mas com gostinho de ouro, com certeza. Legal, ouvi também aqui um mendinho, não é? Que é um maridão, mas também é o técnico. O pessoal dá uma conciliada, não é isso? E aí, emocionado com a esposa ou não? A expectativa durante a preparação desses 5 meses era dela ficar em competição. A gente trabalhou em cima disso e graças a Deus é um trabalho árduo que foi feito nos treinamentos. Ela conseguiu esse feito. Não foi tão fácil, ela estava quase para ficar em quarto colocada e foi o último levantamento, essa colocação terceira colocada para ela. Parabéns, Ajude. Cisso e Jé serão as novidades na equipe de Orlândia para o jogo de hoje contra o Rio Preto. É às 8h15 da noite, no Leite de Moraes. E o EPTV Esporte fica por aqui.